Boa tarde, estamos ao vivo aqui no YouTube Casa dos Sete Saberes. Eu sou a Beatriz Acâmpora, estou junto com a minha irmã, Bianca Acâmpora. Um grande prazer estar com você nessa tarde. E vamos começar uma live de hoje falando sobre merecimento, um tema tão importante, né, Bianca? Boa tarde, Bianca. Boa tarde a todos. A gente vai falar sobre merecimento porque eu percebi que nos cursos, né, do EAD, até do próprio IFE e dos meus alunos, que a gente está tendo essa necessidade, né, de trabalhar esse conhecimento interno, a nossa identidade e, às vezes, até o nosso merecimento mesmo, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Acho maravilhoso estar aqui com você, então gratidão. Deixar também a nossa perspectiva de estar buscando aí novos olhares sobre isso, sobre a felicidade, sobre o amor próprio, sobre a autoestima, sobre a inteligência emocional, que são coisas que eu e a Beatriz a gente já fala há algum tempo, né? Então, que vocês possam aí também estar se inscrevendo no canal do YouTube, Casa dos Sete Saberes, e também no meu canal do YouTube, Bianca Acâmpora. E sejam bem-vindos a mais uma live maravilhosa, Despertando com as Bias, toda segunda-feira às 16 horas. Exatamente. Então, boa tarde para quem está chegando aí, pessoal que está chegando junto com a gente. Vamos falar sobre merecimento nessa tarde. Lembrando que toda segunda-feira, às 16 horas, a gente entra aí e ao vivo para falar um pouco sobre um tema relacionado ao despertar da consciência. E é um tema muito importante. Eu penso que esse é o momento mesmo, né? O planeta está passando por uma mudança muito grande. Eu tenho um entendimento um pouco diferente, apesar de ser da área da saúde também. Eu também tenho um entendimento da questão da saúde, o quanto que isso é importante, mas também tenho um entendimento a respeito do momento em que o planeta está vivendo, né? A gente percebe aí o planeta se transformando, a natureza se transformando, o rio, o mar, as coisas mais limpas, né? E a gente percebe também a nossa responsabilidade com a sustentabilidade do planeta, né? Então, isso também é importante para esse momento. E esse momento trouxe para cada um de nós, pelo menos para a maioria das pessoas, essa necessidade de maior introspecção em função do isolamento social. Então, realmente é muito importante a gente falar de merecimento, para que a gente possa olhar para dentro e despertar a nossa consciência dia após dia. Esse despertar é alguma coisa que não acaba. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas então despertei e está pronto. Claro que não. O ser humano não é um ser humano pronto. É um ser humano sempre em construção, sempre em processo de lapidação. Então, tem sempre alguma coisa a ser construída, a ser aprimorada na nossa vida, né? Então, um beijo aí, vou botar aqui as pessoas que já estão entrando junto com a gente. Boa tarde para todo mundo. Gratidão por estar aqui conosco. E vamos, então, começar falando no primeiro slide aí a respeito do merecimento. Bianca. Ai, gente, a primeira coisa assim que eu gostaria de falar, primeiro é agradecer muito essa oportunidade de toda segunda estar aqui, e a gente sabe que tem os nossos seguidores que vêm juntinho com a gente, mas também tem muita gente fora que depois vê esse vídeo, né? E eu acho que é muito interessante a gente pensar em aceitação e merecimento, porque quando a gente quer muito uma coisa, ou até as coisas acontecem na nossa vida e a gente aceita, né? Então, essa frase tem muito a ver com isso. Não confunda o que você merece com o que você aceita. E às vezes a gente acaba aceitando determinadas situações por carência, por medo, e até por compensação mesmo, e acaba achando que aquilo ali aconteceu porque a gente mereceu aquilo como se fosse uma punição. Então, e é justamente o contrário. A palavra merecimento não vem disso, né? O merecimento é um conjunto de crenças. Então, existe a questão de aceitação e existe a questão de merecimento. E são duas palavras totalmente diferentes, embora elas possam se complementar, né? Mas não é porque você está passando por uma situação difícil que você vai aceitar aquilo ou que aquilo deve te colocar uma culpa ou alguma coisa nesse sentido por merecimento, como se fosse uma consequência. Então, eu acho que é importante a gente estabelecer já essa diferença, né, Beatriz? Inclusive,
já chegando aqui nesse slide, inclusive uma coisa importante é de fazer uma distinção entre aceitação e submissão. Sim. Porque aceitar não é se submeter. O primeiro passo para a cura, o primeiro passo para a gente transformar, para a gente despertar nossa consciência, é aceitar as nossas condições no momento. Então, nesse momento, acontece isso. Eu preciso aceitar. Aceitar com entendimento, com compreensão do momento, do que é requerido. Então, por exemplo, eu sinto falta de abraço, né? Até consegui abraçar algumas pessoas essa semana, amigas, pessoas queridas, né? Que eu não abraçava há muito tempo, consegui dar um abraço, eu acho que isso é uma coisa importante. Você tá bem? Eu tô bem? Tem algum risco? Não tem? Eu já tive, você também? Então, vamos lá, vamos nos abraçar. Então, isso é interessante a gente perceber. Eu, por exemplo, gosto de abraçar as pessoas, eu gosto dessa troca de afetos. E aceitar esse momento, para mim, foi um desafio, aceitar esse momento de que a gente não pode estar junto o tempo todo, de que a gente não pode estar presencialmente se abraçando, né? Às vezes eu cometo gafes, porque às vezes eu vou dar... Quando eu vejo, já estou rindo. Já estou dando a mão para a pessoa, não pode. A pessoa, não é com a mão, não, é com o cotovelo. Eu, mesmo, gente, eu esqueço. Porque é um processo de adaptação. A aceitação também requer adaptação àquele momento que a gente está vivendo. Então, aceitar não é se submeter. Aceitar é saber, bom, eu estou vivendo essa situação, o mundo está vivendo essa situação, tem coisas que eu não posso mudar, porque não estão sob o meu controle, tem coisas que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer e o que é que eu posso tirar de proveito melhor dessa situação. Então, uma das questões que a gente pode pensar em não ser submissão, que aí faz a aceitação versus a submissão, é que a submissão é quando você se entrega como um vitimismo. Eu não tenho como mudar, eu não posso fazer nada para mudar, é assim mesmo, e aí começa a entrar no ciclo, né, do ó dias, ó céus, ó azar, né, naquela lamentação, e isso tem que tomar um cuidado muito grande, porque isso adoece a gente, coloca a gente numa bad vibe mesmo, sabe, numa coisa, numa energia negativa, num pensamentos negativos, então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, aceitar o momento e tirar o melhor proveito. Então, o meu desafio já para o seu merecimento, de hoje, para a gente já começar a trabalhar o merecimento, é o seguinte: qual é a virtude que eu vou carregar comigo no final dessa pandemia? Quando tudo isso acabar, qual é a virtude que eu adquiri durante esse período? Porque tudo traz para a gente uma lição, um ensinamento. Então, qual é a virtude que eu estou desenvolvendo durante esse isolamento social, durante essa pandemia? O que isso trouxe para mim, para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento enquanto ser humano? Então, isso é importante, porque isso também entra no merecimento, né? Porque merecer significa que eu preciso, primeiro passo, ter o reconhecimento e a aceitação de que eu sou capaz, de que eu mereço, né? Então, às vezes as pessoas, elas, eu sinto que eu mereço, mas elas sentem só aqui, não sentem aqui no coração. Elas querem merecer, mas não sentem merecimento de verdade. Então, essa é uma questão para ser trabalhada. Sabe por quê, Beatriz? Na verdade, boa tarde a todos aí que estão chegando, é que a gente tem uma questão do merecimento dentro do ter e a identidade dentro do ser, né? A gente até tem um slide aí mais para frente sobre isso. Mas uma coisa que é interessante da gente pensar é que esse ter, ele não está ligado só às coisas materiais. Porque, inclusive, eu ouvi disso, né, de alguns alunos falando isso, que às vezes você tem até alguma condição material, ou tem, mas será que eu mereço ter, sabe? Então, assim, não está ligado só a coisas materiais, está ligado a você ter amor, a você aceitar e ter carinho, aceitar, também receber... a reciprocidade... O respeito, que você pode amar e ser amado. Reciprocidade também. E aí, quando a gente começa a perceber que as coisas, elas vêm numa via de mão dupla, da reciprocidade, né, de dar e receber, que a gente até já falou numa outra live, na verdade é um princípio, né, das 7 leis do sucesso, então, assim, do Deepak Chopra, a gente fica pensando nisso também, que a gente pode, sim, ter e ser. Ser e ter, eles são complementares. Só que esse ter, ele não é só de coisas materiais. Ele é também das coisas sentimentais, emocionais, do colo, do aconchego, né? E também da parte espiritual, de você também ter e receber carinho, receber segurança.
Então, assim, ter fé, aí eu não sei, né, vai de acordo com o que cada um acredita, seu sistema de crenças. Então, para a gente continuar, Beatriz, tem uma frase aí, aceitação e merecimento, esse conjunto de crenças. E aí, foi isso que eu estava começando a falar. A questão da nossa identidade, ela está ligada ao nosso ser. Então, existem três etapas, assim, de sistema de crenças, né? Primeiro, quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que me constitui, qual é a minha essência. Eu acho que esse é um grande momento, uma grande oportunidade da gente estar buscando isso, né? Quem ainda não se fez essas perguntas, eu acho que é uma grande oportunidade a gente estar se fazendo essas perguntas em relação à identidade, ao ser, quem eu sou, o que eu gosto de fazer, qual é a minha essência. E aí a gente vai começar na ação. Então, essa questão do fazer, né? Da gente ter a nossa capacidade de fazer, de agir sobre aquilo que é a nossa essência, sobre a nossa identidade, sobre aquilo que a gente gosta de fazer. E aí vem o merecimento, que é o ter. E muitas vezes a gente tem uma identidade mal trabalhada e a gente até tem as coisas e acha que não merece. Ou também o contrário é verdadeiro. Tem uma identidade mal trabalhada, não sei quem eu sou, e aí também posso ter um merecimento, uma visão de um sistema de crença de merecimento que não condiz com distorcida, desqualificada também, né? Distorcida. Exatamente. Ou até estou duvidando da minha capacidade no momento e estou fazendo pouco. Ou faço e não tenho resultados. Então, a gente precisa começar a rever isso. Então, a gente fez uma possibilidade aí de exercício que nós vamos fazer hoje, tá? São ações, né, que a gente pode estar fazendo diárias para que a gente possa estar desenvolvendo esses três conjuntos de crenças que constituem, então, o indivíduo. E aí está dizendo, né, merecimento está totalmente associado a tudo que a pessoa consegue ter na vida, não só em termos financeiros, tá? Como a gente já falou. E é por isso que grandes treinadores falam que tanto que cada um tem o que tem a vida que merece, né? Mas a vida que merece, gente, não é de punição. Às vezes, talvez por uma questão cultural, a gente acha que merecimento tem a ver com punição, mas não tem a ver com punição, né? A Rosane botou isso aí. Sinto que o merecimento se iguala à punição. É porque a gente tem uma visão, talvez, de que a gente só vem coisas boas se você fizer coisas boas. Se você está recebendo alguma coisa ruim, é porque você fez alguma coisa ruim e não necessariamente existe um aspecto de causalidade nisso, né? Um efeito de causalidade, causa e efeito. Então, talvez até, não sei, é uma questão cultural mesmo, né? A gente está sempre buscando o porquê das coisas. Então, esse ter, ele é resultado direto do merecer, mas o ter como consequência do seu ser e do que você está fazendo no momento. Então, e eu acho muito interessante isso, porque às vezes, por exemplo, eu sou casada, a Beatriz é casada, e às vezes a gente acha que se a gente fez alguma coisa, então a gente não merece, ou o nosso parceiro não merece, e não necessariamente tem a ver com essa questão da punição. Né, quero falar uma coisa sobre isso, porque a gente nasceu, né? Nós estamos, quem está aqui no Brasil, por exemplo, ou quem é brasileiro e se mudou numa vida adulta para um outro país, a gente está dentro de uma cultura, e aqui é uma cultura ocidental, né, que veio muito disso, né? De punições, de uma educação punitiva, uma educação de um merecimento de ter as coisas ou de ter afetos, está muito relacionado a um determinado modo de fazer as coisas. E esse modo é um comportamento, então você precisa ser dessa forma, de uma forma X, que tem um checklist, tá, gente? Social das formas com as quais você tem que ser. E aí você vai cumprindo aquele checklist a qualquer preço, mesmo que isso te faça infeliz. Você vai cumprindo aquele checklist, porque a sociedade te disse, o seu pai, sua mãe, seu tataravô, né, seus ancestrais te disseram que aquilo é a melhor maneira, porque isso vai sendo passado de geração para geração na família. E aí a gente tem também um comportamento equivocado. A nossa sociedade, ela foi baseada e construída em reforço e punição.
E dentro disso, o que é reforço e punição? Ah, se você fez bem, parabéns. Ou ainda tem isso. Ah, fez bem? Não fez mais que sua obrigação. Então, às vezes, a falta do reconhecimento também se torna um problema, né? E aí, dentro disso, a gente vai assimilando de que se eu não fizer de acordo com aquilo que as pessoas esperam que eu faça, que a sociedade espera que eu faça, então eu mereço ser punido. E algumas pessoas carregam uma culpa dentro de si por ações que não geram benefícios em relação às expectativas de outro, que não conseguem atender as expectativas das outras pessoas, e isso, eu vou falar daqui a pouco, que é quase impossível da gente alcançar, né? Atender as expectativas de todas as pessoas que a gente ama e que nos amam. E diante disso, essa pessoa se autopune. Então, não é só uma punição do outro, é uma punição também interna. E aí, dentro disso, o que isso gera? Um reforço da culpa. É um ser humano que está sempre culpado, e a culpa é o grande inimigo do merecimento, né? Porque é um ser humano que está sempre culpado e que está sempre aquém. É como se ele estivesse sempre sendo diminuído, porque ele precisa alcançar alguma coisa que a sociedade, ou que a sua família, ou que alguém colocou como um parâmetro top, e que aquilo muitas vezes é inalcançável para você, e você se sente diminuído. Então você sente que você não merece, porque você não agradou fulano XYZ, porque você não atendeu aquilo que a sociedade colocou, não cumpriu todas as regras lá do checklist seu, né? Então, isso também é uma coisa muito importante de você compreender. A gente está pensando quem você é, o que você quer. Vou voltar aqui no slide, né, que a gente estava falando. Então, aí, a sua identidade, quem você é, o que você sabe fazer, quais são as suas habilidades, as suas competências, né? Quais são o seu propósito, os seus interesses nessa vida. E o seu merecimento, já vou te dar a palavra, o seu merecimento de ter, não é só esse topo da pirâmide, é o seu merecimento simplesmente por você existir. Eu acho que isso é fundamental, e a gente compreender que há um merecimento na existência, porque senão você não estava aqui, né? Então, eu acho que isso é uma grande questão. Natália, já vou responder a sua pergunta. É isso que eu ia falar. Não, eu ia falar da pergunta da Natália. Na verdade, eu sempre disse isso, né? Que sorte, ele tem a ver com o seu preparo. Então, a sorte é o encontro de você estar preparado e o encontro com as oportunidades. Isso é a sorte. Então, se você não se prepara, se você não sabe quem você é, se você não está ali antenado e alinhado com as suas capacidades, então, com o seu ser, com o seu fazer e com o seu ter, que é disso que a gente está falando hoje para o seu merecimento, alguma coisa no caminho não vai se encontrar com as oportunidades, né? Parece que vai ficar perdido ali. E aí, talvez a gente possa pensar assim, mas fulaninho tem mais sorte. Na verdade, ele está mais preparado naquele momento, surgiu a oportunidade e aí a vaga. Então, vamos pensar, dando um exemplo de... A sorte é construída, né, Bianca? Nesse sentido, a sorte é uma construção. Exatamente. Vamos pensar, dando um exemplo de uma vaga para o emprego de gerente de uma loja. E aí é solicitado que, para atender essa vaga, o pré-requisito é ter uma graduação e uma pós-graduação. Quando você chega lá só com a graduação e tem outros candidatos com pós-graduação, e aí tem, além disso, ele tem inglês e tem mais 5 anos de experiência naquele mercado, quem é que vai ficar com a vaga? Aquele que tem mais preparo, né? Que tem mais experiência. Então, a gente precisa ter um cuidado, porque parece que sorte, né? Sorte ou azar é uma coisa que, na verdade, sorte ou azar é uma metáfora que fala. Que foi criada até na Grécia, né? Pela questão de assim, jogos de carteado, jogos de dado e tudo mais que a gente chama de aleia, né? A aleia é um termo grego para sorte. Mas eu não acredito na vida de merecimento como essa questão da sorte só pura, né? Ela é o encontro da oportunidade com o que você faz e com o alinhamento do seu ser, fazer e ter. Né? Bianca, e aí vem para você. Eu quero aproveitar a oportunidade, né? Já falando que a Rosana colocou aqui, que eu sou uma pessoa do bem, que tem valores morais, éticos, né? Empatia, porém acontecem coisas ruins que parece que às vezes que Deus esqueceu de mim. Bom,
eu acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender quando a gente pensa no merecimento, e quando a gente acaba associando também o merecimento a tantas outras coisas na nossa vida, é que as pessoas elas devem se reconhecer enquanto ser humano, reconhecer que a vida é realmente uma escalada de crescimento e evolução, então todo dia a gente sobe uma escadinha, e subir a escadinha não é fácil. Não é fácil subir a escadinha. Às vezes a gente fica numa ilusão de que a vida do outro é melhor do que a minha, às vezes a grama do vizinho é mais verde do que a minha, não é não, às vezes é até sintética, por isso que é verdinha, a sua de verdade, o do outro não é, né? Então a gente também precisa olhar para as situações da vida, que desafios todos nós temos, mas quando você enxerga as situações de uma outra forma, e vai colocando a sua forma de enxergar as situações de um jeito diferente, aí vai entendendo, a gente também tem a oportunidade de entender que cada desafio que a gente enfrenta na vida, também tem os meus, a Bianca também tem os dela, todos nós temos desafios na vida. A gente vai encontrando oportunidades da gente crescer e de encarar a vida de uma outra forma. Então, o que eu posso dizer nesse momento é que todos nós, eu já disse isso na semana passada, quando a gente falou das outras questões que a gente estava trazendo na semana passada, então eu também falei um pouco a respeito de como é que da física quântica, como é que a gente foi construído, né? Então a gente tem recapitulando muito brevemente, né? A gente é feito à imagem e semelhança de Deus, a gente tem dentro da gente todos os átomos do universo, da construção divina, que fizeram com que a gente se fosse colocado de uma forma densa aqui nesse planeta e tivesse esse corpo. Então é muito importante que a gente também compreenda que nem tudo depende só de Deus, mas da conexão que a gente tem com Deus. Isso para quem acredita em Deus, que aí também tem isso, né? É muito importante a gente ressaltar isso, porque nem todas as pessoas acreditam em Deus. Eu hoje, por exemplo, estava conversando com uma pessoa e eu perguntei no que você acredita. Aí eu acredito nas forças da natureza. E dentro das forças da natureza, qual é a maior força para você? A maior força para mim, por exemplo, é um trovão, é um raio, é alguma coisa que eu acho que é considerado como se fosse algo divino. Vamos trabalhar com isso. Então, muitas vezes, a gente também tem que entender que cada pessoa tem uma percepção. Se você percebe, se você acredita em Deus, percebe que essa presença é importante na sua vida, faz um elo de ligação, né, ao invés de se sentir separado, porque nós não somos separados do todo, a física quântica explica isso, nós somos partes integrantes, somos amor incondicional. Quanto mais a gente escolhe direcionar o nosso olhar, melhor é. E aí eu vou dar um exemplo pessoal, porque eu acho que isso cabe aqui nesse momento. Eu sempre gostei de estar perto da natureza, eu acho que isso para mim é uma coisa muito importante, né, estar perto da natureza. E em alguns momentos da minha vida eu não tive essa oportunidade, porque eu fiz escolhas de morar em determinados lugares que não me davam oportunidade de estar perto da natureza. A partir do momento que eu entendi que aquilo era importante para mim, eu criei maneiras de estar perto da natureza. E venho criando maneiras de estar perto da natureza. E eu entendo isso, não consigo me enxergar mais, nessa altura da minha vida, longe da natureza. E algumas pessoas olham para a minha vida e falam assim, mas você tem muita sorte, porque você mora num lugar onde você pode estar perto da natureza. Mas as pessoas também não entendem o quanto eu tive que abrir mão para poder estar perto da natureza, realizar a minha escolha. Então, isso é importante. Que você possa olhar para a sua vida e entender que o merecimento também é uma construção, porque você é a única pessoa que pode fazer escolhas para você. E aí eu brinquei que o universo, né, Deus, a sua consciência superior, aquilo que você quiser denominar, sempre diz sim. Então você fala, minha vida é uma droga, sim. Minha vida é maravilhosa, sim. Então por isso que o poder do pensamento funciona, pensamento positivo, mas também o sentimento positivo, a gente cultivar dentro da gente os sentimentos das virtudes mais nobres, funciona maravilhosamente bem. Cultivar o amor incondicional, cultivar o respeito, a compreensão, o entendimento, a paz dentro da gente. E aí a gente vai construindo como é que a gente quer colocar o filtro que a gente enxerga a vida, né? Então, a gente precisa, primeiro, entender que a gente é merecedor, sim, de todas as coisas boas, nós somos, e que, às vezes, coisas ruins vão acontecer. Acontecem coisas ruins na minha vida também. Eu ia falar isso agora, Beatriz. Nem todos os dias são iguais, né? Mas eu também sou grata pelas coisas ruins. Acontece comigo, acontece com a Beatriz. Eu acho que a diferença... eu vou falar em duas coisas que fazem muita diferença na minha vida. É a questão
de ter uma rede de apoio. Então, por exemplo, eu tenho o privilégio, né, de ter uma irmã gêmea que a gente divide as coisas. Então, assim, quando eu não estou bem, eu ligo para ela, me ajuda aqui, por favor. E também ela, quando não está bem, ela me liga. Até quando a gente também está bem, a gente compartilha também as alegrias, né? Então, é na alegria e na tristeza, casamento mesmo. Mas, independente disso, se eu não tivesse uma irmã gêmea, ela tem amigos que ela construiu na cidade que ela mora, e eu também tenho amigos na cidade em que eu moro. Então, assim, eu acho que as amizades ajudam nesse processo, nesse momento, principalmente que a gente está vivendo. Então, quando a gente passa por uma situação negativa, a nossa rede de apoio, ela é muito necessária, ajuda muita gente. E esse filtro que a Beatriz falou, no sentido de você perceber e ver como você vai reagir a essa situação. Talvez, numa situação triste, você perceba se você está dando muita importância àquilo ou não. Se é uma situação ruim, ou uma situação que você passa de raiva, como você está reagindo, se você reage de uma forma mais positiva, ou também se você fica retroalimentando aquilo. Eu acho que isso tudo é muito importante para todos, né? Então, assim, é uma coisa que é do vigiar mesmo, né? Todo dia a gente vigiar. Então, por exemplo, ontem eu saí de carro, né? Fui comprar, e o motociclista, ó, uma coisa ruim, né? O motociclista, o sinal estava aberto para mim, ele avançou o sinal e eu quase atropelei. Gente, foi assim, sei lá, 2 milímetros que eu não atropelei, e até porque eu estava muito atenta, então eu consegui frear um pouco e ele passou. E aí eu fiquei assim, deu vontade de xingar todos os palavrões, confesso. Me deu uma raiva na hora, mas na mesma hora eu parei e pensei, peraí, qual filtro que eu quero olhar? O olhar da raiva, porque o outro fez isso, estava errado, e quase causou um acidente muito grave, ou o olhar de, não, peraí, isso foi um livramento, que bom que não aconteceu isso. Aí rapidamente, eu mudei o foco, sabe? Eu mudei e comecei, ai, gratidão por não ter acontecido nada, que bom que ele foi embora, e não aconteceu nada de ruim com ele, nem comigo, tá tudo bem, então vida que segue, sabe? Eu acho que é isso, assim, e é o tempo inteiro isso, na verdade, da gente estar buscando como a gente vai agir e reagir diante das situações. Exatamente, eu acho que seu exemplo foi perfeito. Vou voltar sempre, eu quero falar da frase da Eliane Acampra, que é a nossa mamis, que está aqui na nossa live, sempre presente com a gente, e ela colocou aí pensamentos, palavras e ações. Isso é importante, a gente poder destacar o quanto que a gente precisa fazer pequenas escolhas. São escolhas diárias. Essa escolha que a Bianca fez ontem, peraí, qual o filtro que eu quero colocar aqui nessa situação? Porque ela poderia, se ela escolhesse rapidamente o outro filtro, ou se ela entrasse no outro filtro, provavelmente ela entraria no desespero, ou ia chorar, ou ia chegar em casa falando daquilo, ou ia entrar num processo emocional que é ruim, que ia colocá-la para baixo, né? Mas como ela escolheu olhar pelo outro filtro, ela rapidamente se recompôs e ficou tranquila. Nós precisamos escolher os filtros que nós vamos colocar. Por que eu estou falando precisamos? Na verdade, a gente não tem que nada. Mas quando eu falo precisamos, porque só cabe a gente. Ninguém pode fazer isso pela gente. O filtro que você vai colocar não é algo externo, gente. Não é algo externo. Ninguém vai chegar para você e falar assim, olha, esse aqui é o filtro que você tem que usar, porque esse é o melhor do mundo. Não vai ter isso. Você precisa descobrir o seu processo. E é isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, a gente só está indicando algumas setas. Olha, isso aqui ajuda, meditação ajuda. Olha, olhar para dentro ajuda, esse exercício aqui pode te ajudar. Então, a gente está dando setas sinalizadoras, indicadoras de alguns caminhos que você pode percorrer. Mas, no final, a escolha é sempre sua. E essa escolha, eu já vou dizer, como... Então, Beatriz, como é que você mudou? Como é que você deu o start? Eu dei o start criando para mim uma rotina diária de autocuidado, de higiene mental, uma rotina diária, uma rotina que eu criei para mim, que não é rígida, é flexível, porque eu acho que a vida tem que ser flexível, eu não sou rígida comigo, mas é uma rotina no qual eu tenho o horário para comer, eu tenho o horário para dormir, eu tenho o horário para acordar, antes de eu ligar meu celular, eu faço um monte de coisas, o meu horário da meditação, então eu criei uma rotina que vai me ajudar a eu estar atenta, a eu estar consciente dos meus processos, porque quando vem um desafio, hoje de manhã eu recebi a notícia que uma amiga minha morreu.
né? Uma colega de profissão, não era uma amiga íntima, mas era uma pessoa que eu conhecia, que tinha. Então, o que que eu fiz imediatamente? Eu fiz uma oração, eu decidi, bem, não está sob o meu poder, o que que eu posso fazer hoje nessa situação? Eu posso fazer uma oração, né? Eu posso falar com algumas pessoas, é o que eu posso fazer. Então, eu acho que, às vezes, vêm as coisas ruins, mas se eu tomo aquilo como não está sob o meu controle, eu não tenho controle sobre a vida e a morte. Ninguém tem. Então, cabe a gente também, entra a aceitação que a gente falou no início, né? O aceitar para poder saber o que é que eu posso fazer nesse momento e ficar tranquilo de que aquela situação vai ser a melhor possível. Eu sempre entendo que à medida em que você vai mudando e vai trazendo consciência para você, consciência dos seus processos, isso não significa que você não vai ter emoções, não significa que você não vai ficar mais triste. Eu não posso dizer para você que eu não vou ficar mais triste na minha vida. Não vão acabar, né, Beatriz? Nem os seus, não é isso. Só muda a forma como você vai reagir, escolher. E às vezes, gente, eu vou falar para vocês, se eu tivesse, talvez, com meu marido no carro, talvez meu marido tivesse ido atrás do motoqueiro. E aí eu ia ficar assim, porque falo com ele também, que existe também a questão do autorregular, e às vezes a escolha da pessoa que está do seu lado não é a mesma sua, tá? Também tem isso. E aí eu ia falar para ele, deixa para lá, como várias vezes eu falo, deixa para lá, já passou, perdoa e vai embora, sabe? Então, assim, a gente, o tempo inteiro, a gente está se autorregulando, e para isso, essa questão que a Beatriz falou, dessa higiene mental. A higiene mental, eu acho que é muito importante essa palavra, mas não é a palavra em si, é o que ela significa na sua essência, que é justamente você tá se olhando, se vigiando e tá pensando, peraí, que tipo de pensamentos tóxicos eu tô fazendo para mim hoje, eu tô trazendo para mim, eu não quero mais isso, então, sei lá, vou destruir, descriar, vou me livrar disso, vou liberar isso. Vou trazer um outro sentimento positivo que me ajude a ganhar força. Isso. Para que isso não aconteça. E isso, eu acho que sei lá, depois que você aprende isso, é para o resto da vida, né? Que o tempo todo, todos os dias, a gente vai... Porque, assim, as coisas ruins acontecem, pessoas falam coisas ruins para gente, e aí cabe... Ou fazem também, mas aí cabe como você vai lidar com as situações. Então, por exemplo, eu já aboli a palavra problema da minha vida. Muito raramente eu falo. E aí, cada vez que eu falo a palavra problema, eu penso assim, não, eu tenho que substituir por situação. É uma situação. Como ela está se apresentando a mim, é que eu que vou decidir se ela é um problema ou não. Então, eu sempre, o tempo inteiro, eu estou me autorregulando, sabe? Isso é uma experiência, é uma situação. É uma experiência, uma situação que está... E o modo como você vai escolher lidar com essa experiência, lidar com essa situação, é que você vai transformar num problema ou num aprendizado, numa oportunidade de crescimento. Né? Que a gente já vem falando sobre isso. Então, qual é a chave aí do merecimento? Como é que a gente vira essa chave? Vira essa chave com consciência de você, dos seus processos. Isso é muito importante, que você tome consciência de como é que você se sente diante de uma determinada situação, diante de uma determinada pessoa. Por que isso me incomoda? Qual a função disso na minha vida? O que essa situação quer me ensinar? O que essa experiência quer me ensinar? Porque aí você aprende e libera aquela situação ou aquela pessoa de continuar te ensinando daquela maneira. Eu só aprendo se alguém gritar comigo ou se alguém me punir, aí eu aprendo. Então, entendeu a lição que você pode aprender sem ser punido? Libera essa pessoa dessa obrigação de ficar te ensinando com punição, né? Você falou isso, né? Eu sou educadora e é uma coisa que eu venho observando é que, às vezes, nós, enquanto também cultura, famílias e pais, a gente tem essa questão da punição muito enraizado dentro de nós. Então, às vezes, até na questão do simples do dia a dia. Se você não fizer o dever de casa, você vai ficar sem jogar. Se você não comer tudo, você também não vai ganhar sobremesa. Você vai ficar de castigo. Então, assim, até muito pouco tempo atrás, vamos botar aí 30, 40 anos atrás, né? Até hoje. Não, Banda. Eu chamo ela de Banda. 30, 40 anos atrás, estava falando, assim, da educação, a gente ajoelhava no milho e tinha palmatória. Sim, palmatória, isso. Então, assim, o quanto também a punição... E eram por coisas bobas, às vezes, de olhar para o lado e conversar com o colega. Então, vamos embora, sai da sala, vai para a sala do diretor. Agora não tem mais milho e palmatória por conta do Estatuto da Criança e Adolescente, mas tem também outros tipos de punições, né?
que são aqueles vexames, você comparar um aluno com o outro, e até os pais também comparam um irmão com o outro, a questão de você só o simples fato, tá mandando sair de sala e ir para a direção já é uma punição, né? Então, na verdade... regras, né? A sociedade, toda a sociedade precisa ter regras. As pessoas precisam aprender a conviver, respeitando... Mas se a educação, ou se a educação que a gente recebesse, ou que talvez essas pessoas que estão conosco aqui agora pudessem passar para os seus filhos, que é uma educação com consciência, explicando o motivo das coisas, o porquê uma pessoa deve se comportar de uma maneira e não de outra maneira, né? E quais são as consequências disso na vida, aí a gente trabalha uma educação pela compreensão, pelo entendimento, pela consciência, que é o ideal, né? Porque aí, Beatriz, o que acontece? Nós ficamos com isso também, culturalmente, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, porque a gente aprendeu assim. Então, assim, na verdade, o que a gente precisa é desconstruir, porque isso nada tem a ver com merecimento, tá, gente? Merecimento é outra coisa. Essa questão da punição, ela não tem a ver com merecimento. Isso é o merecimento, né, a crença de merecimento, como está aí. É possível trabalhar as nossas crenças de merecimento? Sim. Né, de uma forma que você se fortaleça e se sinta merecedor de tudo aquilo que você deseja conquistar, seja a nível social, familiar, profissional, de estudo, então, assim, espiritual, de dinheiro, sei lá, do que você quiser, sabe? Eu acho que tudo na vida a gente pode se sentir merecedor, mas isso precisa estar em consonância com tudo aquilo que você acredita. Quando a gente acredita que quando a gente faz uma coisa errada, a gente merece ser punido, e isso vem muito da cultura mesmo, né? Brasileira, né? Aqui os pais batem nos filhos, né? Então qualquer coisa você já apanha, então está até que a gente chama em programação neurolinguística de ancorado, está ancorado no seu corpo, sabe? De você apanhar, de você passar por situações vexatórias, apanhar na frente dos outros. Você está falando isso aí, me veio na cabeça um exercício, pode fazer? Pode. Então, vamos lá. Então, um exercício muito simples, gente, muito simples mesmo. Porque cada vez que você considera que errou, primeiro, se você considerou que errou, já é muito bom. Por quê? Porque você tomou consciência do erro. Tomou consciência do erro, 50% do caminho andado. Né? Primeiro passo, tomar consciência do erro. Aí, segundo passo, acolher esse erro e trazer para você o aprendizado desse erro e informar o seu corpo que você pode passar por essa experiência de uma forma divertida, aprender isso de uma forma grata, de uma forma divertida. Então, um exercício muito simples, tá? Passo número 1, traz aí para sua consciência qual que é aquilo que você acredita que você cometeu um erro aí recentemente. Que erro foi esse que você cometeu? Pode ser um erro simples, bobo, assim, que você considera, pode até ter sido com você mesmo, não precisa ser com outro, porque a gente não erra só com outro, a gente erra com a gente, tá? Se você deixou de fazer alguma coisa, se você colocou alguma coisa negativa na sua vida, se você importou para você alguma coisa que você não queria, então traz isso para sua consciência, ok? E aí fecha seus olhos e abraça você carinhosamente, diz para você: obrigada, erro. Agora eu posso aprender a lição. O que eu devo aprender com isso? E aí traz a resposta para você. Percebe com o seu sentimento qual é a resposta que vem para você. Qual o aprendizado que ficou desse erro que você cometeu, dessa ação que você considerou errada. Agradece esse aprendizado, toma consciência dele e permite que essa virtude, esse aprendizado, a partir desse erro, entre no seu ser, que você sinta isso. E abraça seu corpo e fala: corpo, pode aceitar essa virtude, esse aprendizado da forma mais elevada possível, com saúde, com amor. Corpo, pode aceitar essa virtude entrando para que nós possamos acertar da próxima vez. Pode aceitar essa transformação positiva, dessa virtude positiva. Com carinho, amor e generosidade. Agradece a você mesmo pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de crescer, de trazer a virtude para a sua vida. Desce as mãos, abre seus olhos.
Uma forma super simples, por quê? O que acontece no processo, tá, gente? Funciona assim. Você considera que você errou, aí você, como você aprendeu que a forma punitiva é a forma com qual você expurga aquele sentimento, então você se pune. Existem muitas formas de se punir. Uma delas pode ser apenas emocional, mas uma delas é ficando doente. Uma das formas de autopunição é a doença. É quando você tem uma febre, quando você fica doente, você fica gripado. Pode perceber, todas as vezes que acontece, dando topada, coisa mais comum do mundo. Você machuca o dedo na porta, você se bate em algum lugar. É como se você estivesse informando que você merece apanhar, que você merece. Aí você, parece que são coisas pequenas, tá? Mas aí você vai lá, dá uma pancada com o seu dedo, aí você vai lá, se bate em algum lugar, se machuca, fica roxo, ou você fica doente mesmo. Então, a partir desse momento, se você entende, foi um exercício tão simples, mas isso é tão poderoso, de você entender que aquele erro que você considerou como erro, que às vezes só você considerou, mas ninguém, né? Aí você considerou um erro, mas você entendeu, sentiu o erro. O que eu posso aprender com isso? Qual é a virtude que esse erro me traz? Porque você não precisa errar de novo, não daquela forma, né? Qual é a virtude que isso me traz? E aceita, traz aceitação. Porque aí você entende, eu mereço fazer diferente da outra vez. Eu mereço ter essa virtude comigo, que essa virtude é boa. Eu aqui já na hora eu fiz aqui comigo, sabe o que veio para mim? Tolerância, paciência com o outro, tolerância de entender que o outro enxerga a vida de uma maneira diferente da nossa. Isso é muito importante, maravilhoso. Por mais que você esteja trabalhando, se você errou, cometeu algum erro, sempre tem uma virtude para ser reforçada, sempre tem alguma coisa para você aprender, para você melhorar e trazer para você, e para você não errar da próxima vez da mesma maneira, e nem ficar se punindo de formas que sejam disfuncionais para você. Beatriz falou uma coisa agora. Olha, sabe o que veio para mim? Vou compartilhar o meu. Pode, Beatriz? Pode, claro. O meu veio o seguinte. Anteontem, eu estava limpando a casa com água sanitária. E aí veio assim, que eu tenho que me perdoar, gente, porque a gente tem que limpar a casa, né? E aí eu estava limpando com água sanitária e eu comecei a ter uma crise alérgica na hora e comecei a espirrar. Tive uma crise de espirro que não parava. E eu tive que tomar 2 comprimidos, né, de antialérgico para poder melhorar. E depois eu fiquei assim, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com isso? Que eu posso usar, gente, um outro produto que não seja água sanitária, né? Porque o cheiro da água sanitária me faz muito mal mesmo. Então, assim, o meu corpo reage na hora. Só que, às vezes, a gente quer usar, fica teimando usar aquilo, né? Porque eu já sei que a água sanitária faz mal, mas eu fico teimando usar porque, né, a mídia, todo mundo fala assim, mas esse é o produto que mata os germes, que é eficaz. Mas se para você faz mal, por que você tem que ficar usando isso? Porque o outro fala, né? Então, eu já decidi agora, com esse exercício de Beatriz, que me ajudou também, não usar mais água sanitária, vamos usar um álcool, vamos usar um veja, sei lá, qualquer outra coisa, é um produto que não fique com aquele cheiro forte na mão e que faça mal, né? Então, acho que é isso, gente. Assim, o tempo inteiro a gente está se autorregulando, né? Está pensando em por outros filtros. E o tempo inteiro a gente vai ter coisa para fazer. Então, como que a gente pode fortalecer o nosso merecimento? Primeiro, fortalecendo a nossa identidade, tá? Então, eu coloquei aqui uma técnica que a gente usa muito em arte-terapia, inclusive, e também, né, em terapia, psicologia positiva, né? Que é 30 características eu sou. Então, você pode escrever 30 características positivas que você deseja fortalecer em você. E ler todo dia. Não significa que você já tem, significa que é aquilo que você quer fortalecer. Mesmo que seja uma coisa que você ainda quer adquirir enquanto característica, você pode estar escrevendo, colocando na sua lista, para que você perceba e desenvolva, tá? Então, eu posso lá, e eu posso colocar essas características a partir de simples perguntas, eu posso estar encontrando. Quem é você hoje? O meu hoje, ele não é o mesmo de ontem. Que bom que não é, né? O tempo inteiro a gente está se transformando. Quem você quer ser? Porque quando você descobre o seu estado atual e o seu estado desejado, você coloca aí 2 pontos fundamentais para causar uma mudança. Então, a gente já começa a sair do nosso estado de zona de conforto. Então, o que eu sou hoje e o que eu quero ser. E aí é até legal, porque quando você começa a fazer o que eu fui ontem também, opa, peraí, já tem uma coisa diferente aí, então eu estou nesse caminho ou não?
Que isso também é importante, né? Porque se não está no caminho, a gente precisa se autorregular. Então, assim, escrever essas características e que você quer desenvolver e tá aí fortalecendo, lendo todo dia. Coloca essas características. A gente tem uma dinâmica que a gente faz, né, em arte terapia, que é muito legal, mas a gente faz em grupo, que é você dar elogios, né? Então, todo mundo do grupo tem que escrever na sua folha os elogios, que a gente chama de dinâmica de elogios. E aí você sai de lá com a sua folha cheia de elogios. Eu tenho as minhas folhas de elogios, e que eu coloco na parede lá do espelho. Post-it também, a gente falou disso, uma técnica já. Os post-it de elogio. Eu tenho um monte. Então, o que você deseja? Se as características, eu sou o quê? Né? Então, essa é a primeira coisa, eu sou feliz, aí você vai de acordo com o que você deseja também, né? Construir na sua vida. Fala, Beatriz. Uma estratégia muito boa é você reconhecer as 3 principais virtudes que são mais fortes em você. Fazer uma lista dessas 3 principais virtudes que são mais fortes em você. E quando você sentir alguma dificuldade relacionada à tristeza, ao merecimento, alguma emoção que te impacta, você perguntar: qual dessas virtudes, né, dessas 3 virtudes principais, então, primeiro você tem que ter elas anotadas com a mão com facilidade, vão me ajudar nesse momento. Qual dessas virtudes me ajuda nesse momento para que eu consiga aprender com essa situação, crescer com essa situação e lidar com essa situação da melhor forma possível? Sim, muito boa essa dica. Até antes de fazer as 30 características, né, Beatriz, eu sou fazer o das virtudes, né? Sim. Acho que vai até facilitar na hora de você escrever as 30 características do eu sou. Depois, a gente começa a treinar essa capacidade. Então, a gente já começa a estimular o nosso cérebro no sentido da gente movimentar e ir em direção à ação de encontrar essas 30 características, desenvolver essas 30 características do eu sou. Então, eu acho que é importante a gente praticar diariamente. Então, por exemplo, é muito interessante porque você vai saber, a gente precisa treinar esse autoconhecimento, esse autocuidado também. Se nas 3 virtudes e nas 30 características do eu sou, eu descobri que tem 10 que eu ainda não sou, sei lá, tão assim, né? E que eu preciso desenvolver mais, é nisso daí que eu preciso treinar minha capacidade, não aquilo que já está 100% desenvolvido. Então, em que eu vou treinar minha capacidade? Naquilo que eu sou mais frágil nesse momento, né? Então, eu vou começar a praticar diariamente. Então, se você começa a se desenvolver aos poucos e você vai sentindo que você vai melhorando a cada dia nos seus filtros. Quando a gente fala filtro, gente, para quem não sabe, é como você percebe, né, o mundo. Às vezes até uma situação que, para mim, há um tempo atrás, e como que os nossos filtros vão melhorando. Eu estou muito nesse processo do praticar diariamente, né? E a Beatriz também, até por conta das meditações e tal. Então, quando a gente pratica, a gente começa a perceber que, às vezes, uma situação que era ruim para mim, sei lá, no mês passado, hoje eu já encaro não como uma coisa tão ruim assim, como uma coisa mais positiva que me trouxe um aprendizado e que eu libero depois e deixo ir. Então, quando a gente começa a praticar, a gente começa a se fortalecer, não só uma habilidade, mas as habilidades que você está escolhendo nesse momento, está fortalecendo, não precisa ser uma só, né? E aí toda a sua capacidade de crença, ela vai também sendo melhorada. Então, é um processo de transformação. Realmente, quando a gente fala do despertar das vias, o despertar, gente, ninguém diz que é fácil, que é um passo de mágica e tem uma varinha de pirlim-pim-pim, um pozinho mágico. E o despertar também traz a consciência, né? É um autotrabalho. É um trabalhar em si mesmo. Exatamente. E o resultado é que você fica mais confiante e se coloca nesse estado de ação, e aí você vai começando a gostar, sabe? É como se você estivesse caminhando, né? Eu dou sempre o exemplo de caminhar, que Beatriz, por exemplo, ela corre maratona, mas ela não começou correndo maratona, né? Ela começou caminhando, depois ela começou a correr. Eu corri 1 quilômetro, depois aumentou para 2, 3, até, sei lá, quanto você corre, 10, 20 hoje, né, Beatriz? Então, é isso, assim, é um processo. Eu também estou nesse processo, né? Não corro igual a ela, mas e outra coisa de corrida, eu vou usar o exemplo que você está dando, que eu acho que é muito legal. Por exemplo, eu não tenho uma esteira dentro da minha casa, eu fiquei com a academia fechada, né, durante todo esse tempo da pandemia, então eu acordava de madrugada para poder correr na rua, porque tem menos gente, aliás, tem quase ninguém, na hora que eu corro não tem quase ninguém.
e eu ia correr, né, e tudo mais. E o que eu percebi? Que durante a pandemia eu perdi muito da minha capacidade de correr, porque o corpo da gente ele vai se acostumando, é um processo. À medida em que eu não estava fazendo musculação para fortalecer minha musculatura para poder correr, eu também perdi um monte de coisa, perdi velocidade, perdi fôlego, perdi um monte de coisa. Então, quando eu voltei a correr dentro de um processo em que com musculação, com tudo direito, fazendo o processo que começou agora, muito recentemente, então eu estou voltando nesse processo. E todas as vezes que eu parei de correr por algum motivo, ou porque eu operei, então, por exemplo, eu fiz uma cirurgia em 2018, que eu fiquei 2 meses sem poder fazer nenhuma atividade física, eu sempre soube recomeçar. E eu acho que isso é uma virtude. E a corrida me trouxe muito essa noção, essa consciência corporal e essa consciência emocional, porque eu acho que a gente pode usar como uma analogia para tudo na vida, o lance da corrida ou de uma atividade física. Porque o nosso corpo tem memória, as nossas células têm memória, as nossas emoções também têm memória. Então a gente pode ou ficar sempre voltando para a nossa zona de conforto, ou a gente pode superar essa zona de conforto. Então, eu sei... Recomeçar é a palavra-chave. Começar. Então, assim, quantas vezes... E eu falo para o meu corpo, eu falo, tudo bem, a gente antes estava correndo na velocidade X, agora a gente está muito abaixo, não tem problema nenhum, não estou competindo com ninguém, está tudo certo. Vamos fazer isso com leveza, com amor com a gente mesmo. Corpo, você já tem uma memória. À medida que eu começar a treinar de novo, eu sei que eu até supero aquilo que eu já tinha feito antes, mas porque eu sei recomeçar. E eu acho que saber recomeçar depois de uma queda, depois de um tempo parado, depois de um momento muito triste na vida da gente, também é importante. E isso é se dar oportunidade. E tem tudo a ver com merecimento. É isso aí. Ótimo exemplo. Olha, gente, interessante que nada é combinado, tá? Não. Nada é combinado. Uma gêmea tem muito disso, né? Uma pensa, a outra complementa, é uma coisa fantástica. Nada é combinado. A gente não combina nada antes de vir para a live, gente. Nada. Tá? É muito interessante. Assim, mas os slides, cada semana uma fica responsável de fazer e manda para outra na hora. Então, assim, às vezes a gente nem sabe. É muito eu nem li esse slide. Mas concordo com tudo que está aqui. Então, gente, treinar a capacidade, eu acho que é maravilhoso, porque dá essa possibilidade de a gente recomeçar sempre. E aí isso é para tudo, né? É para dieta. Se você caiu hoje comendo doce, tudo bem, amanhã você recomeça. Ou daqui a pouco, na janta, você compensa e não come, né? Tanta coisa assim, calórica, sei lá. Então, serve para tudo, serve para questão financeira, serve para os relacionamentos, serve para uma perda que você possa ter tido recentemente, né? A gente sabe que tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, que estão perdendo entes queridos, né, pessoas, amigos, né, eu perdi, Beatriz perdeu também essa semana. Então, assim, que a gente possa recomeçar, entender que a vida é esse eterno recomeço, é essa transformação. Então, também, assim, Bianca, às vezes as pessoas olham a gente e falam assim, nossa, mas perdeu alguém e está aqui falando e tudo mais, o que acontece? Cada um tem um entendimento da morte, né? Sim. Então, eu, por exemplo, a minha vida toda eu fui trabalhando muito o entendimento da morte, de saber que, assim como uma planta nasce, cresce, morre, a gente vai morrer, a gente não vai ficar aqui para sempre, né? Então, a gente precisa fazer o melhor que a gente puder, enquanto a gente estiver aqui, ser feliz o máximo que a gente puder, porque isso aqui é uma oportunidade de crescimento, mas também é uma oportunidade de você poder olhar para a sua vida com generosidade, com amor, sem nunca desistir de você diante daquilo que você considerou como ruim. Aconteceu essa situação ruim, então minha vida acabou. Isso é um determinismo muito perigoso, porque a vida só acaba quando ela acaba. Enquanto você está respirando, abriu o olho, está no milagre da vida, pensa que milagre que é, gente, você simplesmente levantar sua mão. O quanto que você precisa de esforço, dos movimentos do seu corpo, né, de você querer e você levantar a mão, de você segurar alguma coisa, o que pra gente é tão banal, até você perder o movimento da mão, porque eu falo que já aconteceu comigo. Eu passei uma época da minha vida que eu perdi os movimentos da minha mão esquerda e eu nem tinha noção, porque eu sou destra, do quanto eu precisava da minha mão esquerda. Porque ela que fazia tudo, ela que segurava o copo, ela que segurava a panela, na hora de lavar, eu lavava a louça com a minha mão direita e segurava as coisas com a mão esquerda, e eu não conseguia nem mais segurar um copo. E eu chorei muito por causa disso, porque eu falava, nossa, nunca mais será que eu vou conseguir fazer isso? E a minha amiga de alma, né, minha amiga irmã, a Paty, que não está aqui agora, mas depois vai assistir, a Patrícia, ela falou, não, amiga, você vai.
ela é fisioterapeuta, ela não vai fazer exercício ou passar exercício, você vai, mas você tem que ter paciência para recomeçar, o seu corpo entender e tudo mais, e assim foi. Então, eu sempre entendo que é muito importante a gente não desistir da gente, a gente saber recomeçar sem desistir, ter paciência com a gente, porque a gente tem paciência com o outro, a gente sabe cuidar do outro, por que a gente não pode cuidar da gente? Por que a gente não pode ter paciência com a gente? Você falou aí de ter paciência com a gente, né? E no curso de autocuidado e bem-estar, a gente fala muito disso, da questão de seja você mesmo seu melhor amigo. E às vezes a gente está tão acostumado a cuidar do outro que a gente esquece de cuidar da gente. Eu acho que essa questão de praticar o autocuidado ela é muito importante por conta disso. Porque muitas vezes você está sendo o melhor amigo para os outros da rua e para você mesmo você não está sendo seu melhor amigo, né? Você está se criticando, você está se punindo de alguma forma. E aí eu acho que é justamente essa mudança de paradigma, de pensamento, de sentimento, de você estar pensando, eu posso sim ser meu melhor amigo, eu posso cuidar de mim, posso não me cobrar tanto nesse momento, e ter esse autocuidado e exercer esse carinho com a gente, né? Porque é uma atitude de carinho. E a gente é tão cobrado pelo mundo aí fora, né? No nosso trabalho, nas nossas relações e tudo mais. Por que a gente também fica na autocobrança interna, né? Então, acho que é muito nesse sentido da gente estar buscando esse autocuidado e, assim, ser você mesmo seu melhor amigo. Tem um livro, inclusive, que foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, tá? Seja você mesmo seu melhor amigo. Seja você mesmo seu melhor amigo. Então, o nome do Roberto Chiniachica, não é esse livro? Eu acho que é. Não lembro. Tem o do Hellinger, né? Que é a arte de fazer amigos e influenciar pessoas. Também tem muito bom. Para você, porque se você faz amigo, por exemplo, uma coisa que ele fala no livro, que eu li isso com, sei lá, 12 anos de idade, e como que eu uso isso na minha vida? Quando você fala assim, quando você vai fazer amigo, você sempre pergunta alguma coisa, o interesse dele primeiro, para depois você fazer uma colocação sua ou pedir alguma coisa, porque isso dá o quê? Um senso de valorização do outro. Aí a gente esquece de fazer com a gente. Esquece de se valorizar, esquece de se ouvir, não é? 2 ouvidos, uma boca. Exatamente isso. Exatamente. Eu queria falar da gratidão, Bianca, posso? Claro. Então, quando eu estava falando dessa questão do que aconteceu com a minha mão, né? E eu percebi ali naquele momento que, às vezes, coisas tão simples na nossa vida, o quanto que a gente não agradece, o quanto que a gente não valoriza, e que, às vezes, a gente precisa perder para valorizar ou ter algum tipo de prejuízo para poder valorizar. Então, o pote da gratidão é você escrever todos os dias num papelzinho, eu sou grato por, e colocar dentro do pote. Ou criar o seu caderno da gratidão, que também é maravilhoso, né? E para fortalecer o merecimento, uma pessoa ela precisa ser grata. Se uma pessoa não é grata pelo que ela tem, pelo que ela tende a perder essas coisas. A gratidão é como um imã, que une uma pessoa ao motivo dela ser grata. Reconhecer os motivos pelos quais você é grato é fundamental. Eu quero desenvolver isso em mim. Eu quero melhorar a minha gratidão. A gente tem gratuito na plataforma Udemy o 21 dias de gratidão. São 21 dias para o seu cérebro entender como é que você pode ser grato. Com exercícios, práticas, e-book, tudo de graça, tá lá na Udemy, tá? Vou até digitar aqui para vocês, Udemy, é só digitar o Udemy, se fala Udemy, tá? Então é só digitar Udemy, mas se escreve Udemy, mas se fala Udemy. Então é só você digitar na internet Udemy e digitar lá 21 dias de gratidão, que já vai direto. É só se inscrever, não paga nada, é de graça. Pode baixar o e-book, as aulas, tudo bonitinho lá, áudio. Gente, é maravilhoso. Então, assim, é maravilhoso. Já ajudou melhor. Exercícios, né, Beatriz? Quê? É maravilhoso com vários exercícios. Exatamente. A gratidão atrai e a ingratidão afasta. Não adianta você querer alguma coisa na sua vida, e talvez eu acho que essa é a grande questão, né? Que quando você quer alguma coisa na sua vida, você já deve agradecer, como se você já tivesse isso na sua vida, ao invés de reclamar pelo que você não tem. Quando você quer ficar reclamando, porque Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo, ele só fala, tá, tudo bem, ok, é isso mesmo, eu não te dou, porque você está acreditando que ele não te dá. Mas se você fala, não, eu sou merecedor, eu já tenho isso na minha vida, isso já faz parte da minha vida, eu já agradeço por isso existir na minha vida,
isso vem para você, porque é um imã. A gratidão é uma cola que une, que atrai para você as coisas. Então, ser grato é maravilhoso. Então, pelas quantas coisas você pode ser grato hoje na sua vida? Você está andando? Você está respirando? Você abre e fecha os olhos, você pode ver as maravilhas da natureza, você pode ouvir os pássaros cantando. Como tudo isso é extraordinário, né? E às vezes a gente fica querendo complicar um pouco a vida ao invés de simplificar. Então, simplificar a vida também é algo extraordinário, né, Bianca? Ai, gente, ó, a minha banda é muito, né, fofa, inteligente. É isso mesmo, mas super concordo, assim, cara, eu já acordo agradecendo, vou dormir agradecendo, então, assim, Beatriz falou isso, e eu estava, nas pesquisas que eu estava fazendo, né, sobre essa questão de merecimento, eu li uma história que eu achei tão interessante, uma mulher, né, com seu marido, eles compraram um carro, e o carro era maravilhoso, era tudo que eles queriam, mas, por algum motivo, eles achavam que aquele carro era muito para eles, o padrão de vida deles, ou sei lá, alguma coisa assim, e não se achavam merecedores daquele carro, não agradeciam por aquele carro. E aí, tipo assim, não, mas, pô, esse carro aqui, né, é muito lá, tá chamando atenção, todo mundo fica falando que a gente é rico, que a gente não sei o quê. E aí começou o carro a dar defeito. Toda vez que eles tinham esse padrão de julgamento, de pensamento, sentimento, o carro dava defeito. E o carro deu tanto defeito que eles tiveram que devolver o carro para a concessionária. Então, para a gente perceber assim que a ingratidão também e o fato de você não se achar merecedor também pode causar coisas ruins na nossa vida, mas pelo fato, não é estabelecer uma causa e consequência, mas começa a acontecer coisas que não estão em consonância com o que você está pensando. Essa que é a questão. Quando a gente fala estar em consonância alinhado com ser fazer e ter, né? E eu acrescento a quarta palavrinha aí, né? Ser, fazer, ter e receber. Quando a gente está alinhado com o nosso ser, fazer, ter e perceber, a gente percebe de uma outra forma, faz, ser, a gente é de outra forma, e a gente começa a fazer e ter de outra forma. Então, assim, isso aí, quando eu mereço, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Essa frase que ficou até muito popular na internet, né, Beatriz? São 4 palavrinhas, e essa aceitação sem ter aquele cunho da submissão que Beatriz falou no início, que eu acho muito importante. Né? Não é aceitar ser submisso às vontades do outro ou situações que sejam inadequadas ou ruins para a sua vida, não é isso. Eu mereço de aceitação, de você estar aberto para o novo, para a transformação. Então, eu mereço, eu aceito, eu recebo, né? E eu agradeço. Então, eu acho que essas 4 palavras mágicas para a gente refletir sobre isso, né? Quer falar, Banda? Só o que fica, assim, para mim, dessa live de hoje, de tudo que foi fluindo aqui, porque vai fluindo, né? É o que eu sinto na hora, é o que a Bianca sente na hora, e que o que fica para mim é que se nesse momento você está em um momento de recomeçar a sua vida, de entender que você é uma pessoa merecedora, se essa live tocou no seu coração, compartilhe com outras pessoas, porque isso pode ajudar também as outras pessoas a compreenderem o quanto que é importante a gente se sentir merecedor, a gente estar conectado com o todo, a gente saber que a gente não é separado de nada, que nós somos também fontes de criação, né, do poder criativo da natureza, do universo, né, do Criador, e o quanto que, se você está nesse momento, e às vezes você precisa recomeçar, tem uma música maravilhosa que fala, começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter amanhecido. E parece que é uma música triste, mas não é não. É uma música maravilhosa que fala do nosso poder. Contar comigo, porque você é a pessoa mais extraordinária da sua vida. E sempre, sempre, sempre vale a pena ter amanhecido. Sempre, porque a vida é extraordinária e a gente deve olhar para ela, né? A gente pode olhar para ela com esse filtro dessa gratidão de que vale a pena a gente ter amanhecido para um novo dia, ter experiências. Ah, mas eu não estou gostando da minha vida hoje. Recomeça, escolhe diferente, né? E faz diferente. Você tem esse poder de fazer escolhas. Você não é uma árvore, você não está plantada. Então, mude-se de lugar, mude-se de cidade, mude sua vida, faça o que você quer, viva as experiências que você deseja, construa as experiências que você deseja. Você citou Ivan Lins, então eu vou citar Roupa Nova, né?
quando um pouco, quando um pouco de sol rarear, né? Quando um pouco de sol clarear, e a vida for escura e ruim, nunca é tarde para lembrar que o sol está dentro de mim. Um pouco de luz nessa vida. Um pouco de luz em você. Maravilhoso, gente. Assim, ouve, porque é tudo isso que eu estou falando aqui. Exatamente, né? Muito bom. Bom, vamos agradecer. Quero convidar você para entrar aqui no link na descrição do vídeo. A gente tem um curso de meditação para uma vida melhor. Toda quarta-feira pela Casa dos Sete Saberes. Agora também está sendo transmitido pelo YouTube, Instagram, Facebook, meditação. A gente tem aí, acabou de sair da Semana da Meditação, mas tem link da Semana da Meditação. Eu perdi, não consegui fazer todos os dias uma meditação nova para você. Então, vai lá na nossa Casa dos Sete Saberes, aqui na descrição do vídeo também, e procura a Semana da Meditação para você colocar de vez essa ferramenta maravilhosa na sua vida. E realmente eu desejo o melhor para você. E semana que vem a gente volta com um novo tema, não é isso, Bianca? Isso, até segunda-feira. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no meu canal Bianca Câmpora ou na Casa dos Sete Saberes. E na Casa dos Sete Saberes, porque você vai ter várias novidades, ativa o sininho lá, porque aí você vai recebendo as notificações, sempre tem vídeo novo, Beatriz aí com as meditações, com os cursos, e às vezes nós temos cursos gratuitos também, então é importante que você esteja aí junto com a gente nesse processo de transformação e de despertar, porque a vida merece ser vivida na sua plenitude. Seja feliz aqui agora. Gratidão. Até segunda que vem.